toda e qualquer disputa, em algum momento vai aparecer essa questão dos lados, né? Palestina agora, né? A guerra muito deixou de ser uma questão local, passou a ser uma questão internacional, até porque a gente sabe que naquela região, se você começa a andar em direção ao leste, né? Não Israel, porque Israel não produz petróleo, né? A Jordânia tampouco produz petróleo, mas quando você anda em direção ao leste, você começa a entrar nas áreas ricas em petróleo, assim como se você andar em direção ao sul, né? Então, para o sul você tem a Arábia Saudita, né? Os Emirados, o Catar, e se você for para leste, você tem o Iraque e o Irã, né? Nessa área do Golfo Pérsico passa, por exemplo, cerca de 15% do petróleo internacional e muito disso em direção à China, né? Então, mesmo que você não tivesse uma clara disputa de hegemonia mundial, a China é um dos países mais afetados pela subida de tom do conflito. E o que a gente tem visto desde o começo é uma tentativa desses grandes países, por trás do pano, de tentarem circunscrever o conflito à questão de Israel e Palestina, né? No máximo deixar ele expandir em direção ao Líbano, nunca em direção ao sul e nem a leste, né? Por quê? Porque isso envolveria colocar esses países grandes produtores de petróleo diretamente envolvidos no conflito. O grande medo desse ponto de vista agora é esse aumento da tensão entre Israel e o Irã, que isso colocaria aí um grande produtor de petróleo diretamente no conflito, e mais do que isso, né? O Irã controla as áreas de circulação do Golfo Pérsico por onde passa esse petróleo do Iraque, do Kuwait, do Emirados Árabes, do Catar e do próprio Irã. Catar e Emirados Árabes são rotas muito usadas na aviação para quem viaja em direção ao Oriente, né? Que faz essas viagens já deve ter passado por lá em algum momento. E sabe, se você sai do Catar ou do Emirados Árabes, Dubai especialmente é em frente à costa iraniana, então o avião já sai e já está entrando em território iraniano, só para a gente sentir aí as distâncias na região e o que isso pode envolver.